Salve, salve, rapaziada! Lucas Esberto novamente na área. E o tema é o seguinte: exercício 3, exemplo 3, calorimetria. Ele diz o seguinte: qual a quantidade de calor que devemos fornecer a 200 gramas de gelo? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Tenho 200 gramas de gelo que está a menos 20 graus Celsius até transformá-lo, corrigir aqui, até transformá-lo em 50 graus Celsius. Tá bom? Então, qual é a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para essa criancinha aqui? Gente, vamos lá. Quem participou, quem acompanhou, quem assistiu a aula teórica de calorimetria, verificou que durante o aquecimento ou durante o resfriamento de uma substância, eu tenho dois tipos de calores envolvidos, o calor sensível e o calor latente. O que acontece segundo as leis de Deus? Então, se a gente for fazer um experimento, nós sabemos que um corpo a menos 20 graus Celsius, antes de derreter, ele tem que chegar a 0 graus. Para isso, o que acontece? Ele teve que receber um calor sensível. Calor sensível, qual que é? Vou chamar aqui de primeira fase, meu Q1 aqui, ó. O calor sensível é o quimacete. Então chegou o bloquinho de gelo a 0 graus. Agora sim, ele vai lá e antes de aquecer ele derrete. Então surgiu o calor latente, que é o Q2. Q2, calor latente, é o que moleza, tá? Aí derreteu todo mundo. Após o derretimento, aí sim ele aquece. E segundo o texto, ele quer até qual temperatura? Até 50 graus Celsius. Então, se ele aqueceu, se houve variação de temperatura, de novo, calor sensível. Então, o meu Q3, aqui eu vou chamar o terceiro passo, vai ser o quimacete novamente. Mas presta atenção, esse Q1 é idêntico ao Q2? Não, por dois motivos. O Q1 tem o Czinho do gelo, e a variação foi de 20 graus, porque a temperatura subiu de menos 20 até 0. Tá? Aqui é que moleza, calor latente de fusão, tá lá no texto. Tá? E o Q3, houve uma variação de 50 graus Celsius, e o Czinho é o Czinho da água, porque a substância agora é água e não gelo. E o Czinho da água vale 1 caloria por grama grau Celsius, ao contrário do Czinho do gelo, que vale meio cal por grama grau Celsius. Todas essas unidades estão fornecidas no enunciado. Então, o que eu tenho que fazer agora? Substituir uma a uma e somar todas. Fácil. Ctrl+C, Ctrl+V. Massa do gelo, 200. Czinho, meio. Variação de temperatura, foi 20. Por quê? Porque o gelo estava menos 20 e subiu a 0. Professor, eu não preciso nunca mudar as unidades? Lógico que precisa. Nesse caso, não. Por quê? 200 gramas. Aqui, grama. Graus Celsius, cal. Maravilha. Então a resposta será em cal. Tá? Bom, então não preciso mudar nada. Cal, grama, graus Celsius, cal, grama. Show de bola. Tudo calorias, grama e graus Celsius. Então não preciso modificar nada nesse sistema em particular. Bom, aqui no calor latente de fusão, eu estou derretendo 200 gramas de gelo. E segundo o enunciado, meu calor latente de fusão vale 80 calorias por grama grau Celsius. Tá bom? Agora, na terceira etapa, eu já tenho água. Água. Czinho da água é 1. Então, eu vou aquecer 50 graus Celsius, até 50 graus Celsius, 200 gramas de água. A água, o Czinho vale 1. Variação de temperatura é 50. Pronto. Só isso. Calcular todo mundo aqui e somá-los depois, ó. Então eu tenho 200 vezes meio, 100. 100 vezes 20 daria 2.000. Tá bom? 80 vezes 200 vai dar 16.000. O quê? Estava esquecendo. Calorias. Tá? Calorias da onde que veio? Olha lá, do meu Czinho. Do meu calor latente, calorias, unidade usual de calor, tá? Então, 200 vezes 1, 200. 200 vezes 50, 10.000. Maravilha. Essa quantidade de calor para aquecer o gelo, derreter o gelo e aquecer a água. Mas eu quero saber a quantidade de calor total. O que você faz? Você soma. Então, quem será o meu Q total?
o meu Q total vai ser igual a 2.000 calorias, mais 16.000 calorias, mais 10.000 calorias. Então ficaria 18.000 mais 10.000, 28.000 calorias. Essa é a quantidade de energia que eu tenho que fornecer para 200 gramas de gelo a menos 20 se transformar em 200 gramas de água a 50 graus Celsius. Fechou? Exemplo 4. Espero você.